né? E também com muita alegria e prazer, nós temos hoje a honra de receber os nossos bispos. Bispo Miguel, que também vai estar pregando entre nós. Hoje ele só está ciceroneando, né? Cercando o nosso bispo Tito. E eu quero então chamar o bispo Tito, que vem aqui nessa noite. Eu quero que vocês todos fiquem de pé, para nós honrarmos o nosso bispo. Obrigado, Timóteo. Prazer, bispo. Deus abençoe, pastor. Boa noite, queridos. Podem ocupar aí os seus lugares. Parabéns aí pelos 10 anos de vida no Jardim Oceânico. É 10 anos aqui mesmo, Vanderlei? 10 anos aqui nesse local? 9 anos e meio. Estão chegando já à idade adulta, né? Que Deus abençoe vocês e que todos os projetos, tudo aquilo que tem tomado conta do coração, possa ser realizado em nome de Jesus. Amém? Nós vamos, nesta noite, refletir um pouquinho sobre um assunto que diz respeito ao nosso dia a dia. Nós estamos vivendo um tempo muito conturbado, difícil, todo mundo sabe disso, é lugar comum falar de crises durante esse tempo, mas é muito importante que a gente olhe também por um outro prisma, por um outro lado. Nem tudo está acabado. Quem tem Jesus, tem tudo, né? Me lembro de uma irmã lá de Botafogo, muito querida de todos nós, que ela cantava um corinho: com Jesus no barco tudo vai muito bem, né? A gente não canta mais estes cânticos, né? Com Jesus no barco tudo vai muito bem, e a gente tem certeza disso. Então eu quero convidá-los a uma leitura bíblica para nós pensarmos um pouquinho a respeito deste texto no contexto em que nós estamos vivendo. É Números capítulo 13, lá no Antigo Testamento, que sempre traz para nós inspiração. Como Paulo disse, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, não é? Então, Números capítulo 13, tem uma experiência aí que eu gostaria de compartilhar com vocês, a partir do versículo 25. Números 13, a partir do versículo 25 até o versículo 33. Eu vou ler numa tradução que me emprestaram, porque eu não trouxe Bíblia para poupar a minha bagagem, mas na minha exposição eu vou usar a NVI, que é a versão que nós usamos lá em São Paulo. Mas diz-nos o texto: ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhes conta a eles, bem como a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste. Ela verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o seu fruto. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são de raça gigante.
e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. Amém. Que Deus abençoe esta reflexão e abençoe a sua vida nesta noite de aniversário em nome do Senhor Jesus. Amém? Faz alguns anos, não sei precisar quantos, mas possivelmente final da década de 80 para 90, eu fui chamado por um irmão que fazia parte da igreja para dar uma palestra. Já naquela época falava-se muito em palestras motivacionais, para falar a um grupo de vendedores de uma empresa que hoje já não existe mais. Talvez você não tenha nem vivenciado isso. Uma empresa que administrava, ou trabalhava, ou confeccionava, não sei, as listas telefônicas. Faz tempo, né? Não é do meu tempo, deve ser do tempo de vocês. E essa empresa estávamos assim, chegando no final do ano, havia feito uma proposta de uma renovação de tática, de técnica, de processos, de procedimentos para enfrentar um novo ano, que naquela época estava em crise. É interessante isso. Cada período que a gente vive, a gente pensa que é a maior crise que nós estamos enfrentando. Eu me lembro do meu pai, década de 30, 40, ele reclamava, né, da situação financeira do país, naquela época. Meu pai era alfaiate, ele costurava, fazia ternos, né? O primeiro terno que eu vesti na vida foi feito por ele. Era de verdade uma calcinha curta, um palitozinho, ficava bonitinho, uma gravatinha, né? E já naquela época ele reclamava, a situação está apertada, está crise, ninguém faz roupa. Né? E naquele momento em que nós vivíamos, a situação realmente era difícil. E a empresa queria dar fazer um upgrade, né? Ajudar lá a movimentar os seus vendedores, cerca de 100 pessoas. E eu aceitei o convite, digo, eu vou. Por quê? Porque os vendedores estavam todos eles desmotivados. Não havia muito interesse em entrar num novo processo, pegar novas técnicas de venda. Então, esse irmão disse, pastor, o irmão tem pregado essas mensagens, tem inspirado a igreja, tal, a mensagem que a Nova Vida sempre pregou, não é? Então, o irmão não aceitaria? Eu digo, não, eu vou. E fizemos lá num lugar lá em São Paulo chamado CPP, Centro de Professorado Paulista, e eu fui lá falar àqueles 100 homens que olhavam para mim assim, porque na época não havia muita divulgação dessas palestras. E quando eu sugeri que eles me permitissem ler a Bíblia, e pronto, o ambiente ficou assim um pouco tenso. E eu aproveitei exatamente esse texto. Eu me voltei para esse texto, obviamente adequando o texto, encaixando o texto dentro da situação que nós estávamos vivenciando lá, né? Adaptando essa fala para tentar motivar aquelas pessoas a respeito do que estava acontecendo. Porque se nós prestarmos atenção, esse texto fala muito, mas fala muito mesmo das situações que envolvem e que orbitam a nossa vida, né? Eu procurei, naquela ocasião, usar, obviamente, uma linguagem não tão evangélica, mas, de qualquer forma, embasando as minhas palavras no texto que nós temos diante de nós aqui. E a ênfase na época foi, nós precisamos de enxergar novas possibilidades, aonde praticamente elas não existem. Nós temos que aprender a usar a nossa visão, não essa visão comum que nós usamos. Você sabe que nós temos um cuidado muito grande com a nossa visão física. A gente cuida demais da nossa visão porque é imprescindível. Eu não posso imaginar uma pessoa privada da visão. Eu convivi um tempo com a minha mãe,
porque ela morava no interior e eu morava aqui no Rio, em que eu passei um tempo com ela quando ela havia perdido a visão. Ela faleceu cega, né? Ela perdeu a visão em razão de um glaucoma, as duas vistas, né? E era muito difícil para ela, muito difícil. Ela sentava à mesa para nós tomarmos refeições, quando lá a visitávamos, e ela ficava pegando assim a toalha, passando o dedo, e dizia assim para a minha irmã, que chamava Tita, eu sou Tito, a minha irmã chamava Tita, né? E dizia: Tita, você colocou essa toalha de renda, assim, pegando com a mão. Eu ficava olhando, aquilo me entristecia demais, meu Deus, né? Quanta beleza a gente tem, quanta coisa a gente pode apreciar, mas já estava ela privada da visão. E a gente faz um esforço descomunal para manter, pelo menos, esse sistema que nós temos, maravilhoso, né, em perfeitas condições. Temos aqui o Bispo Miguel, que sabe o que é isso, né? Experiência própria, que passou por 3 ou 4 cirurgias em razão de um descolamento de retina, que aconteceu conosco quando nós estávamos nos Estados Unidos, né? Foi uma situação muito complicada lá, tivemos que ir para o hospital dos Estados Unidos, o médico queria operá-lo lá, enfim, o cuidado que a gente tem com essa visão. Agora eu pergunto a você, se a gente tem um cuidado tão grande com algo que é precioso para nós, o que falar dessa visão espiritual? Desta forma de nós enxergarmos a vida por outros olhos, de nós olharmos as coisas que não estão desenhadas diante de nós, mas que existem. Se nós cuidamos tanto dessa visão física, muito mais deveríamos cuidar dessa visão espiritual. Porque como é possível nós caminharmos nessa estrada, me permita chamar evangélica, espiritual, bíblica, como é possível nós avançarmos sem saber o que está à frente? É muito fácil você, quando vai para um destino, hoje nós temos os GPS da vida, o Waze, que dá todas as indicações, mas quando você não sabe, como Abraão, Deus chama Abraão, que na época não havia mudado o nome, e diz: vai para uma terra que eu vou indicar para você. E Abraão saiu sem saber para onde ia. Não entendo isso. Chegou na porta da casa dele e disse: agora, para onde é que eu vou? Para a direita ou vou para a esquerda? Ou sigo em frente? Não sei. Se ele morasse na beira do mar, como é que ia fazer? Sigo em frente? Mas foi para um lugar onde ele não sabia. Tanto é que ele foi arrolado, em Hebreus capítulo 11, como um dos heróis da fé. Por quê? Porque acreditou numa palavra. Por essa razão, mais tarde, Paulo faz uma oração à igreja de Éfeso. Você encontra isso lá em Efésios 1:18. Paulo faz uma oração que para nós é um pouco estranha. Ele diz: olha, eu oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Olhos do coração iluminados? Como é possível? Bispo Miguel também já tem uma experiência, porque ele teve o seu coração aberto também. Daqui a pouco eu vou acrescentando aqui as experiências vivenciadas, né? Olhos do coração, mas o que é isso? Paulo sabia, Paulo entendia que não basta caminhar enxergando apenas com os olhos físicos, que é preciso avançar enxergando com os olhos espirituais, vendo o que Moisés mais tarde viu. A Bíblia diz lá em Hebreus 11 que Moisés viu o invisível. Eu não sei como ver invisível, mas ele enxergou o invisível, o que não estava diante dos seus olhos. Ele avançou, ele teve os olhos iluminados, como Paulo orou lá pela igreja de Éfeso. E orou por quê? Porque Paulo precisava impor sobre aquela igreja eu diria, um princípio. Ele disse: vocês precisam compreender, diz Paulo, qual a grandeza, qual a profundidade, qual a dimensão das riquezas do Senhor. E ele disse mais: vocês precisam de enxergar essa esperança que alimenta a nossa fé. Eu estou um pouco cansado, queridos, de notícias, de ver televisão, a gente abre a internet,
processo disso, processo daquilo, essa ladainha que não tem mais fim. Isso está cansando, né? A gente está vivendo aí agora, os últimos tempos, me parece que até dia 18 define tudo. Se vai, se não vai, se fica, se não fica. Então, tudo isso nos contagia. De uma certa forma, afeta a minha forma de trabalhar. Na minha igreja, tem muitas pessoas preocupadas. Eu tenho vários empresários que lá estão, funcionários de banco, muita gente preocupada, porque não sabe o dia de amanhã. Então, é preciso que nós aprendamos um dos segredos básicos da vida espiritual. Aprender o segredo de olhar para as circunstâncias, não apenas com os nossos olhos físicos. Eles são importantes? São, mas eles não podem definir o nosso caminho. Os olhos contemplam apenas o que é visível, o que é tangível, o que você pode tocar, o que você pode ver. Por isso que Paulo diz, olha, gente, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé. Por isso ele disse, lá na igreja aos Coríntios, nem olhos viram, estes olhos, nem ouvidos, esses aqui ouviram, nem coração, esse coração humano, sentiu o que Deus já tem preparado para aqueles que o amam. Os nossos olhos não conseguem enxergar o que Deus tem preparado para nós. Você não pode imaginar a quantidade de bênçãos que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja de hoje, se nós olharmos apenas pelos olhos físicos. A igreja hoje está muito conturbada. Estava comentando com o Bispo Miguel, li essa semana na Veja de São Paulo, um dos líderes, que hoje é manchete em todos os lugares, está para construir uma mega igreja lá em São Paulo. São Paulo é centro de tudo, né? Uma mega igreja, e levantando 30 milhões para construir esse projeto, e de repente ele solta uma frase, não sei se o repórter deturpou, tá, mas o fato é que está gravado lá num quadradinho, lá na reportagem. Ele disse, eu suspendi o projeto, porque em tempos de recessão não há milagres. Eu digo, o homem quer construir um templo, um mega templo, e de repente diz um negócio desse? Se exatamente na hora da crise, da dificuldade, da tempestade, que nós precisamos ter confiança e certeza de que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Em tempo de recessão é tempo de confiar. Eu estava dizendo domingo lá na igreja, gente, essa é a hora de nós participarmos, de nós nos envolvermos, de nós nos engajarmos no trabalho. Eu me lembro da Rádio Relógio, quando lá trabalhei, muitas vezes nesse período de crise, chegava o anunciante e dizia, olha, estou suspendendo o anúncio durante X meses, que nós não estamos vendendo. E a gente dizia, mas espera aí, é agora que você tem que ter anúncio, é agora que você tem que anunciar, é agora que você tem que divulgar o seu produto. A Coca-Cola vende, queridos, você não pode imaginar, né? E ainda assim faz propaganda, até eu estou fazendo propaganda dela. Então, é na hora da dificuldade que nós precisamos agilizar a nossa fé, a nossa confiança. Os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, mas o meu coração sabe que Deus tem coisas grandiosas para mim. Coisas grandiosas para mim. Essa experiência aqui, vivenciada por estes 12 homens escolhidos por Moisés, ela tem muito a ver com o nosso dia a dia, e tem muito a nos ensinar. Esses homens foram enviados para examinar uma terra que era alvo de uma promessa, fruto de uma promessa. Deus havia prometido ao povo, né, que Canaã fora a cidade escolhida para abrigá-lo quando eles deixassem a escravidão do Egito. Diz aí, versículo 2 do capítulo que nós estamos abordando, que eu não li, diz assim na tradução da NVI: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra que dou aos israelitas. Como é que diz a nossa tradução? Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos
de Israel. Observe o que está no texto. O que diz o Senhor? Em missão de reconhecimento. Para mim, a leitura que eu faço disso aqui, era que Deus queria que o povo apenas comprovasse, tivesse a certeza de que a promessa dele era válida, era uma promessa verdadeira. Eu entendo assim. Olha, eu quero que vocês cheguem lá e olhem. Reconhecer, o que é reconhecer? É dizer que algo é verdadeiro. Eu reconheço que Vanderlei é bonito. Mentira, mas obrigado. Eu fui brincar assim outro dia lá na igreja. Fui dar uma ilustração lá na igreja assim. E não sei porquê, olhei para um irmão que estava sentado do lado e disse assim: fulano de tal é careca. Aí todo mundo riu, e ele é careca mesmo. Terminou o culto, ele me chamou e disse: bispo, o irmão tem medo de ursa? Eu digo: por quê? O irmão não tem medo de ursa? Eu disse: não. Ele disse: olha, irmão, tenha cuidado, porque tem uma florestazinha aqui, e quando chamaram um profeta de careca, eu já entendi o recado. Você se lembra da passagem lá de Eliseu, né? Chamaram ele de careca, veio uma ursa lá e acabou com aquela meninada toda. Eu disse: muito obrigado. Então agora tem que tomar um cuidado muito grande. Então, pelo menos elogio, né? Reconhecer é uma coisa tão simples. Mas veja bem, veja o que Moisés disse para esses espias. Versículos 17 a 20, que nós lemos aí, que eu vou repetir. Moisés chega para o povo e diz assim: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Até aqui tudo bem. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá, aí começa, é forte ou fraco. Se são muitos ou poucos. Se a terra em que habitam é boa ou ruim. Se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. Se o solo é fértil ou pobre. Se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Para um instante. O que Deus havia dito a respeito dessa terra? Êxodo 3 e verso 8. Quando Deus aparece a Moisés e diz: olha, eu ouvi o clamor do povo e eu desci. Eu desci para quê? Para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Nós estivemos em Israel agora em dezembro, com o bispo Miguel, e conversando lá num dos locais que nós paramos, nós experimentamos, até o pessoal comprou e levou para o ônibus, amêndoas. E eu nunca tinha comido uma amêndoa tão doce, amêndoa não, tâmara, tão doce. E eu fui comentar com o Motico, né? O guia. Aí ele tentou explicar, dizendo, quando a Bíblia fala de mel, é exatamente essa fruta, porque tâmara existe em toda a região lá de Israel. Toda a região. Você vê plantações de tâmara, mas doce. E eu perguntei: mas e o leite? Não, nós temos a criação de cabras. Então, por essa razão, a Bíblia faz alusão de uma terra que mana leite, tem fartura de leite, de rebanhos e de mel. Se você experimentar uma tâmara de lá, você fica... É uma coisa muito gostosa, muito deliciosa. Então, Deus já tinha dito para Moisés: Moisés, eu vou levar o povo para uma terra que mana leite e mel. Você pode ter certeza disso. Eu cheguei aqui para livrá-los
Deus fez uma promessa concreta, fez uma promessa que Ele zela por tudo aquilo que Ele fala. Mas qual foi a atitude de Moisés diante dessa promessa? Ao invés de acreditar, ao invés de dizer, olha, vocês vão lá e confirmem, vejam como é a terra que vocês vão tomar posse. Não. Ele manda os espias examinar uma terra que já havia sido definida por Deus, com perguntas que fogem completamente à lógica, ao sentido. Por que, então, Moisés pediu que eles examinassem a terra? Se ele já sabia que aquela terra era boa. Não, a terra é boa ou ruim? Será que ele não sabia? Queridos, nós precisamos firmar a nossa vida nessas promessas que são infalíveis. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Não importa o tamanho do problema, da crise, da dificuldade da terra. Se Deus falou, vamos aceitar isso. Vamos confiar. Não há razão para nós estarmos numa igreja se nós não acreditarmos naquilo que a palavra do Senhor ensina. Muitas pessoas questionam, mas isso, mais aquilo. Meu filho, se Deus falou, vá em frente. Se Deus disse, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Eu mandei uma mensagem ontem para uma família da igreja, cuja esposa, muito amiga nossa, está numa luta já há alguns anos com um câncer muito violento, e ela teve uma melhora, foi para casa, e nesse final de semana agora, voltou para o hospital, ia fazer uma químio, não conseguiu, voltou para o hospital com um problema pulmonar. Eu mandei um recado para o marido, dizendo, Serginho, aquele que começou vai terminar. Aquele que começou a boa obra vai completar. Nós estamos, eu ainda citei, no quarto de guerra deste filme que rodou aí pela cidade. Eu estou relendo o livro, né? Eu estou na torre de vigia. Nós temos que acreditar, se Deus falou, Ele vai. Ele diz, as minhas palavras não voltam vazias. Elas vão cumprir aquilo que eu determinei. Moisés, se o solo é fértil ou pobre, ele já disse que é fértil. Você não tem que perguntar se é pobre. Você não tem que perguntar se o povo é forte ou não. Sabe o que aconteceu? Moisés olhou para essa expedição com os olhos físicos, com a sua visão normal. Dá a entender, ou parece que ele não tinha muita certeza de que aquela terra de Canaã era de fato tão maravilhosa como Deus a descrevera. E aqui, queridos, começa uma história sobre a importância de nós enxergarmos as promessas de Deus pelos olhos da fé. Em primeiro lugar, nós precisamos crer na realidade que Deus tem nos falado. O que Deus tem falado hoje para nós? O que Deus tem falado hoje para você? O que Deus tem falado hoje para a igreja? Veja como foi contaminado a mente daqueles homens, porque quando eles se reportam a Moisés, veja o que diz versículo 27, eles chegam e dizem, entramos na terra a qual você nos enviou. Entramos na terra. Versículo 27 ele diz, Números 13, né? Almeida diz, nós fomos a terra que nos enviaste, a terra que nos enviou, a terra que nos enviaste, a terra que você nos mandou. Ele, em momento algum, ele disse, Moisés, nós fomos a terra que Deus prometeu. Nós fomos a terra que o Senhor disse que manava leite e mel. E verdadeiramente, como está no texto, ela mana leite e mel. Então, por que essa angústia? Por que essa preocupação? Por que esse sentimento de impossibilidades? Né? Por que essa incapacidade de enfrentamento? Eles não se referiram àquela terra como a terra prometida por Deus. Parece que foram contagiados. Eu li recentemente uma afirmação de um dos políticos,
dizendo que o Brasil estava precisando de uma injeção de otimismo, que há muito pessimismo, que infelizmente tem infiltrado até mesmo na igreja. Tem até contaminado muitas pessoas, né? Foi por essa razão que aqueles homens chegaram lá e viram gigantes, muros altos, povo forte, cidades grandes, impossibilidades. É tão fácil ser contagiado. Eu, quando entrei no ministério, já faz alguns anos, quando eu fui chamado ao ministério pastoral, eu trabalhava secularmente, tinha as minhas funções, e me sentia assim, muito angustiado durante aquele tempo, com medo de abrir mão do que eu fazia para entrar no Evangelho. Porque naquela época, ser pastor não é o ser pastor hoje. Totalmente diferente. Era uma coisa, é como uma família que o filho quer ser padre. Primeira coisa que a minha mãe disse: não quero esse negócio de pastor na família. A primeira coisa. Mas eu estava muito angustiado. Se abria a mão, se não abria a mão, se deixava, se não deixava. E numa noite, orando, eu não ouvi Deus falar, não tenho esse sentimento de que houve uma voz nos céus, mas houve algo no meu coração. Deus dizendo para mim que depois foi confirmado pela boca da pessoa que havia me convidado para o ministério. Sem saber de nada. Ela disse aquilo que veio ao meu coração naquele momento de oração: Deus vai cuidar da sua família. E eu segurei essa palavra: Deus vai cuidar da sua família. Logo em seguida abri mão do trabalho, larguei o Estado, era funcionário estadual, larguei tudo, mergulhei no Evangelho. Eu posso dizer para você, mesmo hoje, enfrentando lutas, fracassos, desapontamentos, tristezas, e, enfim, ingratidões, coisas comuns no ministério, eu quero dizer para você: Deus nunca largou as minhas mãos. Nunca. Em todos os momentos Deus esteve conosco. Mesmo passando ainda hoje crises, dificuldades, inquietações, Deus continua sendo fiel para comigo. E se Ele tem sido fiel, Ele pode ser fiel para você também. Que nós não podemos olhar, contemplar gigantes, fortalezas, que muitas vezes tentam impedir o nosso progresso. Isso parece um pouquinho assim de triunfalismo, mas não é. É uma questão só de você olhar a palavra, ver nas entrelinhas, buscar através do Espírito Santo estas revelações. Os nossos olhos, queridos, muitas vezes nos enganam e projetam imagens na nossa mente que não são verdadeiras. Nós somos facilmente condicionados. Se você entra num meio ambiente, seja ele de que natureza for, você é influenciado pelo ambiente. Eu entrei em uma certa ocasião, estava em Nova York, na Catedral de St. Patrick. Entramos lá para visitar uma catedral famosa, que hoje não é nem mais igreja, virou quase que museu para os visitantes, né? E quando lá entrei, um ambiente silencioso, uma atmosfera assim tão diferente, e tinha uma senhora tocando órgão de tubo. Eu, naquele momento, eu me ajoelhei aqueles bancos, né, que tem uma almofadinha para a gente ajoelhar. Eu senti tão forte a presença de Deus ali. Estava numa igreja católica. O ambiente condiciona. Agora, se você entra no estádio do Maracanã, num jogo de Fla-Flu, né? Qual é o seu sentimento? É diferente. Nós somos contaminados, contagiados, influenciados pelo ambiente. Por isso que a gente entra na igreja e a gente tem que entrar com uma expectativa. Eu estou entrando na casa de Deus. Tem que ter certeza de que Deus vai fazer alguma coisa. Os meus olhos não podem ser fixados nas impossibilidades que envolvem a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Porque eles projetam para a minha mente essas imagens. Quero dizer para você, creia, independentemente das circunstâncias, nas promessas de Deus.
Se Ele prometeu abençoar você, Ele vai abençoar. A palavra diz, agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Então deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Se Ele prometeu uma terra, seja ela de que natureza for, acredite, você vai tomar posse dela. É por isso que ele, mais tarde, ele disse a Josué, todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu vou dar para você. Isso não significa que eu pisei aqui, agora isso aqui é minha, não. Ele estava falando num contexto de conquista. Por isso, Josué, seja forte, seja corajoso, porque onde você pisar eu vou confirmar. Essa foi uma realidade que a gente vê pelo texto, a gente precisa crer. Mas veja o que aconteceu com a maioria destes homens que foram até a terra de Canaã. Eu penso que estes 10 espias foram influenciados pelas palavras de Moisés. Vocês vão lá, vão olhar para a terra e vão ver como é que é o solo, se é fértil, é estéril, se tem mata, se não tem, se as cidades são pequenas, são grandes. Eu penso que eles já foram assim condicionados. E quando lá chegaram e viram toda aquela magnitude, aquela terra maravilhosa, e viram uma cidade bem povoada, eles ficaram atônitos. Aí disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, versículo 32, devora os que nela vivem. Como é que eles sabiam disso? Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a eles. Queridos, nenhum dos 10 espias conseguiram enxergar o que Deus havia prometido. Nenhum. Quando, uma certa ocasião lá em São Paulo, eu criei um projeto para nós realizarmos, veio um grupo de irmãos que sempre estavam aí mais perto de nós, e um deles colocou a mão no meu ombro e disse, bispo, se eu fosse o senhor, não faria isso, não. Não vai dar certo. Aqui em São Paulo, aí começou a descrever uma série de situações em São Paulo. Eu olhei para ele e disse, até aqui não funcionou, mas daqui para frente vai funcionar, nós vamos fazer. Ele ficou espantado olhando para mim. Porque quando lá cheguei, eu cheguei para morrer ou viver. Eu tinha programado fazer um culto lá num dos hotéis mais sofisticados da época, que era o Maxud Plaza, que hoje não é tanto. E eles disseram, não vai dar. Lá não entra igreja. Eu disse, não entrou até aqui, mas vai entrar. Nós levamos naquela ocasião 700 pessoas ao Maxud Plaza. Aí ficaram todos eles espantados, achando que eu era um herói. Não, eu simplesmente estava me baseando na palavra de Deus. Observe, queridos, que Deus não escondera um fato aqui relevante. Deus não disse para aqueles homens lá, olha, vocês vão entrar numa terra que está abandonada. Uma terra que está lá, esquecida, desabitada. Vocês chegam lá e colocam os marcos de vocês. Conforme aconteceu uma ocasião aqui no Rio, o bispo Roberto queria por todos os meios entrar na Barra da Tijuca. Não havia espaço. E alguém disse para ele, olha, bispo, tem uma região ali, hoje não sei o nome da avenida, aquela que tem Sara Kubitschek ali. Hein? É, aquela avenida grande, logo no início. Tem uma área ali, bispo, disse uma advogada, que está vazia. Manda os homens lá, demarcam a área que vocês querem, e que nós vamos depois usar o uso capião e dizer que aquela área já pertencia. Tá bom, eu juntei os peões da igreja lá, minha gente, vamos lá. Fomos lá para o terreno, olhamos realmente, quase, hoje me parece que tem até um hospital lá de maternidade, naquele local, né? Chegamos lá, limpamos o terreno, colocamos marcos, começamos a colocar os baldrames lá, tal, direitinho, lá. Caiu a tarde, nós fomos embora para casa, tudo aleluia, glória a Deus, já temos um terreno. No dia seguinte nós chegamos lá, tinha muita gente armada, com espingarda apontando para nós, não existia um tijolo no lugar.
Esse terreno aqui tem dono. Nós abaixamos a cabeça, recolhemos o material, fomos embora. Deus não disse, olha, vocês vão chegar e encontrar uma terra vazia. Ele disse, não, a terra que eu vou mandar para vocês é uma terra habitada. Tem cananeus, tem hititas, tem amorreus, tem ferezeus, tem heveus, tem jebuseus, e tem um monte de eus lá. Mas vocês têm que dominá-los. Vocês têm que chegar e expulsar aquele pessoal lá. Vocês têm que tomar posse da terra. As coisas de Deus são conquistadas. Jesus disse assim, o meu reino é tomado por esforço. Não vem de bandeja, queridos. É verdade que temos 1000 privilégios, mas temos que lutar. Não existe apenas bônus, existe ônus também. Temos compromissos. Todos estes povos precisavam ser enfrentados. E os espias pensavam que a terra estava à disposição deles. Tanto é que eles se voltam para Moisés e dizem, olha, nós não podemos atacar aquele povo. Ele é mais forte do que nós. Aprenda uma coisa. Todas as crises, todos os problemas que nós enfrentamos são, na maioria das vezes, maiores do que nós. Todos. Se fossem menores, nós não precisaríamos de Deus. Se são maiores, eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor, que disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Eles imaginavam uma coisa, mas quando chegaram lá, encontraram outra. Eu não posso avaliar os meus adversários pela minha capacidade de enfrentamento. Eu preciso de olhar para os meus adversários com os olhos que Deus plantou no meu coração. Eu aprendi um segredo uma certa ocasião, de olhar para os meus problemas através de Deus, e não de olhar Deus através dos meus problemas. Muda a posição. Deus está lá, os problemas estão aqui. Você está querendo ver Deus através dos seus problemas, você só vai ver problema. Traga Deus para cá e deixe os problemas lá. Você não vai ter problemas. Você vai ter oportunidades de experimentar a graça maravilhosa do nosso Deus. Felizmente, uma minoria, 2 deles, prevaleceu sobre a grande maioria. Versículo 30 diz que Caleb, enquanto o povo fazia essa descrição, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés que lá estava, e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Eles não fizeram menção dos gigantes, dos muros, das fortalezas, daquele povo grande. Eles não falaram nada. Eles olharam pelos olhos da confiança, da dependência, da fé, da certeza de que Deus cumpriria a sua promessa. As dificuldades, queridos, podem nos incomodar, podem nos afligir, podem perturbar o nosso equilíbrio emocional, podem tirar o sono, mas o que vai prevalecer é a palavra abençoada do nosso Deus. E há mais um detalhe interessante aqui, no meio desta crise das murmurações do povo. Quando Moisés ouve o povo murmurar, aqui no capítulo 14, houve uma revolta. O que aconteceu? Diz 14, verso 5. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Diante daquela crise, os 2 líderes dobram o rosto e começam a orar. E o que aconteceu com os 2 heróis que não cederam às aparências, que enxergaram pela fé? Diz versículo 6, está aí no seu texto, capítulo 14, verso 6. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade, enquanto Moisés e Arão de joelhos, eles disseram, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e nos dará a todos nós, somente
não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Agora ouça o que disse estes dois jovens: a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Se eu pudesse fazer uma analogia aqui, com aquele momento em que Moisés, diante do mar, dobrou os joelhos, orando a Deus, e Deus chega e olha e diz: Moisés, o que você está fazendo aí, Moisés? O que você está fazendo aí? Não é hora de orar, meu filho. É hora de avançar. É hora de progredir, é hora de conquistar. Levante-se daí, Moisés. Moisés, ao invés de enfrentar, junto com Arão, cai de joelhos. Caleb e Josué disseram: não, espera aí, gente. Vamos lá. A terra é boa. A terra é maravilhosa. Se Deus se agradar de nós, Ele vai nos dar. Porque a proteção que estava com eles caiu por terra. Não tenham medo deles. É isso que nós precisamos praticar na nossa vida espiritual. Não ter medo dos desafios, das provas. Não é dizer que elas não existem. Não vamos tapar o sol aí com a peneira, não vamos nos iludir, não vamos tentar encobrir os nossos olhos ou fazer como aquela ave que enfiou a cabeça na areia pensando que as crises vão passar por causa disso. Não, as crises existem, a igreja está sendo afetada, tudo que acontece do lado de fora reflete do lado de dentro, tem muitas pessoas desempregadas, tem pessoas passando por dificuldades tanto de finanças como também de relacionamento em casa. As crises existem, mas a força que existia do outro lado já caiu por terra. A promessa é de Deus para nós. E há muito mais promessas de Deus do que a gente pode enxergar. Há muito mais de Deus na sua vida do que você pode imaginar. Então abra os olhos do seu coração. O que você precisa? Deus está mandando você olhar para os seus desafios como eles olharam para a terra. Deus está dizendo: olhe, contemple. É só para confirmar. O que eu disse é verdade. Essa terra mana leite e mel. Então não invente o que não existe. Não invente. Ah, mas existe, é verdadeiro. Eu sei. Mas nós somos maiores que eles. A força deles caiu por terra. Deus está por nós. E se Deus luta por nós, quem vai se arriscar a nos enfrentar? Por isso Paulo foi tão ousado nas suas afirmações. Gente, a gente pode tudo. A gente pode tudo naquele que nos fortalece. Que Deus abençoe vocês. Que a igreja cresça. Que a igreja não olhe para as circunstâncias. Que a igreja veja uma terra que está à frente, que mana leite e mel, no nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Glória a Deus. 10 anos é um tempo muito curto. Há muito o que conquistar, há muito o que fazer, há muito o que realizar. E eu tenho certeza de que Deus vai acompanhar passo a passo. Mas que cada palavra que Ele disse, que se cumpra na sua vida. Seja qual for o tamanho do seu problema. Talvez você esteja olhando para a sua situação, está vendo gigantes, muros altos, fortalezas, está vendo pessoas bem mais habilitadas, capacitadas, preparadas do que você, e você diz: eu não tenho chance. Quando você diz eu não tenho chance, você já selou o resultado. Mas quando você diz: não, eu não posso, mas o meu Deus vai comigo. Foi o que o salmista Davi disse: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, enquanto os homens se levantaram contra nós, se o Senhor não estivesse do nosso lado, os homens nos teriam engolido vivos. Mas graças a Deus que o Senhor estava do nosso lado. E o Senhor está do nosso lado. Está do seu lado. Para que ninguém possa tocar na sua vida. Pai querido, entrego esta palavra, este recado simples, ao coração dos teus filhos e filhas, principalmente desta comunidade que completa 10 anos. Porque as dificuldades são reais no contexto humano, mas nós vivemos no sobrenatural de Deus. Nós acreditamos, Pai, que os olhos do coração enxergam muito mais longe do que os nossos olhos físicos. Então, cumpra a tua vontade. Cumpra, Pai,
as tuas promessas relacionadas às vidas de todos aqueles que aqui se encontram. Eu entrego em tuas mãos todo este povo e eu abençoo a cada um, Pai, com as mesmas bênçãos que o Senhor tem me abençoado. E na certeza de que assim como o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor vai cuidar de cada um. Abençoa as famílias aqui representadas, cuida de cada detalhe familiar e abra as portas, Pai, para um novo tempo, para que todos possam desfrutar desta boa terra que emana leite e mel. Nós oramos e te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, queridos, que Deus abençoe a todos rica e abundantemente.